Olá, sejam bem-vindos ao Tela Política, programa semanal de entrevistas do Tela 2. Hoje nós estamos recebendo o médico Eleusis Paiva, vice-prefeito de Rio Preto, coordenador regional do PSD, ex-deputado federal, ex-secretário municipal da Saúde e ex-presidente da Associação Médica Brasileira. Doutor Eleusis, muito obrigado pela sua presença, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu aproveito a sua condição de médico para perguntar para o senhor um assunto que tem ocupado as manchetes da imprensa mundial e tem derrubado bolsas, preocupado governos e as autoridades de saúde. Sobre o coronavírus, como é que o senhor vê essa situação considerada pandemia pela Organização Mundial da Saúde? Primeiro agradecer o convite, Estar aqui ao seu lado, na Tela Política, no SBT. Em relação ao coronavírus, todos nós estamos aprendendo muito. Vírus novo, da família do coronavírus, que é o Covid-19. Os dados que a gente tem, que todos os cientistas estão tendo, é de um vírus de uma letalidade baixa, no primeiro momento, pelo menos foram os dados que nós obtivemos da China e do Irã, ainda de uma mortalidade baixa, mas tem uma capilaridade, uma facilidade de transmissão muito grande, muito semelhante aí ao sarampo. Preocupação que nós temos é que provavelmente, só agora a Organização Mundial de Saúde decreta a pandemia, mas temos que cumprimentar o ministro. O ministro já vem tratando o assunto com a lógica que nós estamos vivendo uma pandemia. O governo do federal fez uma análise muito boa, está montando uma estrutura muito grande. Os secretários de estados, principalmente aqui no estado de São Paulo, com uma participação muito ativa. E agora os municípios. Rio Preto, no caso, o Hospital de Baixo será o hospital referência. E nós temos que passar muita tranquilidade. O mais importante é a gente estar preparado para atender esses pacientes. Vou dar um exemplo para você na dengue. Nós vivemos no passado, em Rio Preto, talvez a maior epidemia de dengue que nós tivemos na nossa história. No entanto, se a gente for ver, mesmo com as comorbidades, o índice de letalidade do vírus aqui, o tratamento que foi dado em Rio Preto, hoje é exemplo. O Ministério da Saúde pegou Rio Preto como exemplo do que se fazer em epidemias de dengue no Brasil. Rio Preto hoje se tornou um exemplo de tratamento, de acolhimento a esse paciente. Eu acho que a mesma coisa nós temos que fazer no coronavírus. Dar tranquilidade para você que está nos assistindo. Olha, vamos ter casos? Vamos. Mas estamos preparados para poder atender essas pessoas adequadamente, acolher e resolver esse problema. O senhor disse que o HB vai ser referência no tratamento do coronavírus. Como está se dando esse entendimento com o ministro da Saúde e como é que será isso na prática? É que, na realidade, o Ministério da Saúde delegou aos estados que montassem uma estrutura de atendimento para as pessoas portadoras do vírus que viessem a ter algum tipo de complicação. Não é todo mundo que vai internar, porque nós já aprendemos até nos primeiros casos que nós tivemos na China, que na realidade você não interna as pessoas, porque dentro dos hospitais você tem outros pacientes que têm uma comorbidade maior, o que pode levar aí a quadros mais graves. Então, as pessoas que estão contaminadas, elas são isoladas, elas ficam em casa com controle da secretaria. Qualquer alteração que venha a ter do estado clínico ou algum desconforto respiratório, aí essas pessoas sim seriam levadas para a rede hospitalar. Por região, alguns hospitais serão a referência regional. E Rio Preto, o Hospital de Base, será a referência regional, como na região de Sorocaba teremos outros hospitais e assim por diante. Bem, doutor, vamos falar de política, então. Esse ano é ano eleitoral. E haverá repetição da chapa Edinho Eleusis em outubro? O senhor é novamente candidato a vice-prefeito? Eu tenho conversado muito com o prefeito Edinho, que temos aí uma relação não só política, mas uma relação pessoal também muito forte, que esses anos serviram até para ter uma proximidade grande. Temos a mesma avaliação política do quadro. É muito natural que quem está no primeiro mandato, que tenha a sociedade entendido que tenha feito um bom mandato, que ele vá para um processo de reeleição. No entanto, isso é natural, mas eu tenho um outro entendimento também, que é o mesmo do prefeito Edinho. Eu acho que a cidade não ganha nada da gente estar adiantando o processo eleitoral de Rio Preto.
Eu acho que o que a cidade espera do prefeito, do vice-prefeito, que espera do executivo municipal, é que faça um bom trabalho. Então, acho que muito mais do que a gente está hoje preocupado de falar quem vai, quem não vai, se vai ter reeleição, não vai ter reeleição, é fazer um bom trabalho em Rio Preto. Então, esse é o foco. E, provavelmente, lá para maio, junho, nós vamos estar abrindo uma discussão com um grupo político nosso, e aí existe a possibilidade, sim, da chapa se repetir. Porque a vaga de vice-prefeito na chapa do prefeito Edinho Araújo, caso ele confirme a candidatura dele, essa vaga está sendo muito disputada. O noticiário sempre traz muitas informações sobre políticos que se interessariam na vaga de vice-prefeito. E o tempo passa, daqui a pouco, outubro chega logo, então a tendência seria que o senhor permanecesse como vice, hoje. Olha, eu acredito que esse assunto nós vamos tocar para maio, até porque nem o prefeito ainda confirmou que vai para a reeleição. Né? Se você pegar a agenda do prefeito Edinho, ele está muito mais preocupado com a gestão hoje. 7 horas da manhã ele já está na rua, 6 horas da manhã ele está na rua, já observando, fazendo a zeladoria da cidade. Então, acho que nesse momento, acho que até o mês de maio, junho, eu acho que nesse momento nós temos que focar na gestão da cidade, temos que focar nos grandes problemas, gargalos que a cidade tem. Eu acho que é isso que você espera, que o município de Rio Preto espera. E no momento adequado, lá para junho, aí vamos discutir o processo eleitoral. O senhor se referiu a gargalos da cidade, da administração. Na sua opinião, com esses anos de experiência no Executivo, quais são os principais gargalos de Rio Preto, hoje uma cidade de 500 mil habitantes, capital regional, a maior cidade da região? Claro que a saúde é um deles, mas quais são, na sua opinião? Olha, se você comparar Rio Preto com outras cidades, dá para a gente aqui até um grau de satisfação com o estado que a gente está em relação a outras cidades, tanto o estado de São Paulo como a nível Brasil. Né? Ganhamos agora um prêmio, né? Município Verde, mostrando que é importante crescer, mas crescer com uma lógica, né? Crescer com uma visão muito grande hoje do que é o Brasil e da importância da gente estar fazendo um crescimento sustentável. Né? Saneamento básico. Né? Rio Preto foi considerado o 4º município, né? Avaliação de melhores cidades com saneamento básico. O único saneamento feito por um município, que é o caso, Rio Preto vem em primeiro lugar. Então, se a gente olhar a gestão da cidade, mesma coisa a saúde. Eu tive com o ministro Mandetta e nós estávamos mostrando o que foi montado em Rio Preto de atendimento. Você vai falar, resolveu todos os problemas? Claro que não. Isso é um desafio permanente. Quanto mais você faz, mais você chega à conclusão que tem mais coisa para fazer. Mas veja bem números de Rio Preto. Rio Preto, nós, quando assumimos, nós tínhamos 30 equipes de estratégia de saúde da família. Um ano e meio, 2 anos depois, nós já tínhamos praticamente 50 equipes. Devemos entregar o primeiro mandato com 85 equipes de estratégia de saúde da família. Eu posso garantir para você que nós vamos ter praticamente 70% a 80% da cidade coberta com estratégia de saúde da família. Para quem está nos assistindo, o que é estratégia de saúde da família? Era o antigo PSF. Né? É aquele programa que você tem médico e agentes de saúde que vão nos domicílios e vão ter uma visão muito mais clara da atenção básica, um relacionamento entre o setor público, o médico, o agente e o paciente. Né? A atenção básica evoluiu muito. Dos municípios com mais de 500 mil habitantes, isso dados do Ministério, nós temos entre os 5 municípios que têm o maior atendimento à atenção básica. Se a gente for olhar a urgência e emergência nossa, né, nós temos talvez, por per capita, uma das maiores urgências e emergência do estado de São Paulo. Criamos um sistema de atendimento que é a primeira vez também no Brasil que nós temos dentro de um shopping center um atendimento do setor público. Nós tínhamos isso no setor privado. Tanto é que esse era o grande desafio que nós fizemos. Olha, por que o público não pode ser da mesma qualidade, né, e ter o mesmo acolhimento que tem o setor privado? Então, acho que se fez muito. Isso é uma satisfação para a gente. Mas sempre tem que ter a humildade de saber que, por mais que a gente faça, sempre tem mais para fazer do que foi feito. Eu brinco com o prefeito que isso daí é corrida.
né, de revejamento. Cada um faz sua parte, Mas não acaba, né? E o outro tem que fazer, e nunca acaba. Essa corrida e não nunca acaba, né? E nunca acaba. O desafio fica cada vez maior, porque Exato. as pessoas ficam mais exigentes. No caso da saúde, os desafios são permanentes. Sim. Qual é hoje o problema da área da saúde de Rio Preto, apesar dos avanços? A dengue, por exemplo, todos os anos há problemas, há epidemia de dengue. Por que não se consegue avançar nisso? Olha, vamos falar dengue, vamos falar também um outro problema. Eu posso te dar números, né? A gente fala de filas. Olha, terminou? Não, não terminou. Mas eu posso te dar dados, por exemplo. Quando nós assumimos, nós tínhamos 3 ortopedistas na rede. Vou falar só de uma especialidade. Hoje nós temos 14 ortopedistas na rede. Temos nas nossas UPAs, nós não tínhamos ortopedista na UPA. Então agora nós temos de plantão, das 7 às 10 da noite, ortopedista de plantão. Os nossos aparelhos não tinham ortopedista porque o aparelho radiológico não funcionava. E aí realmente não adianta ter um ortopedista e eu não tenho o raio-x funcionando. Os raios-x estão funcionando. No entanto, você fala, olha, mas voltou fila, tem alguma fila na ortopedia? Tem, porque nós estamos atendendo, né? Estou pondo uma especialidade. Nós estamos atendendo 700% a mais do que a gente atendia. Então, qual que é um grave problema de Rio Preto? Que quanto mais você resolve o problema, maior aumenta a demanda. Tem 2 dados. Primeiro, nós vivemos uma crise nesse país e muitas pessoas que tinham plano de saúde passaram a não ter e depende hoje, para ter uma dignidade à vida, de ter um serviço público de qualidade. Então, isso aumenta a demanda no público. Mas um dado importante, né? Eu estava analisando outro dia com o secretário alguns dados de algumas especialidades, que demanda aumentou 7, 8, 10 vezes naquela especialidade. Tem especialidade que nem a gente tinha no setor público, nós passamos a ter e demanda aumentando. E nós fizemos uma análise de Rio Preto, eu vou te dar um número. Vamos pôr uma população de 500 mil habitantes? Pelos dados que a gente tem da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, aproximadamente 45% da população de Rio Preto tem plano de saúde. Então, na realidade, a gente está fazendo uma conta aí de um atendimento aí de 250, 270 mil pessoas que deveriam ser atendidos pelo sistema público de Rio Preto. E nós vamos fazer um levantamento agora, isso daí coisa de 3 meses, 4 meses atrás, para ver quantas pessoas tinha cadastrada no SUS de Rio Preto. Você tem ideia quantas pessoas nós temos no SUS de Rio Preto? Muitas, com certeza. 1 milhão Passou e 200 mil pessoas. Significa que nós estamos atendendo provavelmente 5 Rio Pretos, né? Então, na realidade, o município acaba assumindo uma responsabilidade que seria do Estado, né? Nós tínhamos que estar montando toda uma estrutura de saúde pública para o município de Rio Preto. No entanto, provavelmente, a cada 5 pacientes atendidos, 1 é de Rio Preto, 4 são de fora. Como resolver essa situação? Esse é um dos grandes desafios que a gente tem. Na realidade, eu, particularmente, defendo que a gente não feche a porta para a entrada de outras pessoas, de outras cidades aqui, até porque se eles estão vindo para cá, é porque na cidade deles, eles não têm condição de ser atendidos e resolver o problema deles. Mas eu entendo também, e esse é o trabalho que nós começamos a desenvolver, de tentar fazer um rastreamento dessas pessoas, não para não atender, mas para levar para o Estado e levar para o governo federal para receber. Porque, na realidade, Rio Preto recebe sobre 500 mil habitantes e atende 3 vezes mais do que isso e não recebe. E aí o município é que tem que pagar. Então, eu acho que vamos atender, mas nós temos que receber isso daí. Eu acho que esse sistema que hoje de consórcio existe entre as cidades, na realidade não está funcionando. E ao não estar funcionando, os municípios que têm uma boa qualidade da saúde, um bom atendimento, eles são penalizados, que eles começam a atender e responsabilidades que é do Estado e do governo federal, e o município começa a assumir essa responsabilidade. O senhor vê disposição do governo do Estado e do governo federal de... Já começamos esse diálogo, Já estamos montando algumas grades para poder identificar e estar levando ao governo federal e rediscutindo o teto do município. Já começamos a discutir o teto com o governo estadual e também, provavelmente, este ano, nós vamos ter a presença do ministro aqui, justamente para a discussão de rever o teto do município de Rio Preto. Vamos atender, mas nós temos que receber, porque senão fica muito difícil. Qual é a sua opinião sobre a telemedicina? Em tempos de internet, de conexões absolutamente instantâneas,
Você conversa com uma pessoa no outro lado do mundo pelo telefone, celular. É uma ferramenta que já existe em outras partes do mundo. Nos Estados Cada Unidos, vez por isso exemplo. daí vai aumentar, eu acredito, numa velocidade incrível, né? Minha área, que eu trabalho em setor de imagem, né? Hoje eu já fazia isso já há tempos. Mesmo quando eu era parlamentar, nós éramos responsáveis, eu era diretor de um serviço dentro do Hospital Sírio-Libanês de imagem. E eu sempre fiz isso, eu estava no congresso, onde eu estivesse, eu tinha meu laptop, entrava na rede e as imagens que estavam ocorrendo no Sírio-Libanês eu estava vendo dentro do Congresso Nacional e discutindo com os colegas nossos que estavam atuando no Sírio, conduta para ser tomada, diagnóstico para ser feito. Então, isso daí veio para ajudar, né? Você pega hoje, nós fazíamos isso aqui em São José do Rio Preto. Hoje, dentro das UBSs nossas, né, nós mantemos de plantão à distância dermatologistas, cardiologistas, e se tem um problema dentro da UBS, é feita uma foto, né, mandada para a nossa dermato que está no centro de especialidade, ela retorna e fala com o médico da UBS, que é um clínico geral, olha, eu entendo isso, faça isso, entra com tal, peça a biópsia ou não. Então, a segunda opinião, né, eu acho fantástico, eu acho que cada vez mais nós vamos aumentar, cada vez mais a telemedicina. O senhor acha que no Brasil há a possibilidade de se regulamentar isso? Com Até certeza, para vai consultas ser. via Não, mas não internet? tenha dúvida, isso daí vai ser regulamentado e é uma ferramenta importantíssima, principalmente num país do tamanho do nosso, né? Onde a Sim, gente, sem dúvida. as informações, ela... Agilizaria muito Isso, o atendimento, não tenha dúvida, não não é? tenha dúvida. No setor público isso vai ser muito bom, no privado também. O senhor, como coordenador regional do PSD, como está a formação, a composição do partido para as eleições de outubro, nas chapas de vereadores? Como o senhor tem articulado isso na região? Essa eleição municipal é uma eleição que baliza muito a próxima eleição, que é a eleição para governo do Estado e a eleição para presidente da República. Aqui no Estado de São Paulo passa a ter uma conotação, na nossa região, uma conotação muito importante. Primeiro, que o nosso governador do Estado coloca que ele não deve ir para a reeleição, postula uma candidatura à presidência da República, portanto, ele quer ter uma base forte, e também, no governo do Estado, o nosso vice-governador é da região, provavelmente um pré-candidato a governo do Estado, né, que também está olhando muito para as eleições municipais, né. O PSD está muito focado, primeiro, o nosso presidente nacional, ele passou esses últimos 2 anos reestruturando o partido. O partido cresceu muito a nível de Norte e Nordeste, cresceu muito em Minas Gerais, né. Em Minas Gerais temos o prefeito da capital, o Calil, veio para o nosso partido, e o Anastasia, que era a grande liderança que existia, senador da República, também veio recentemente para o partido e junto aí com uma estrutura enorme de prefeitos. Então, acredito que o PSD, a nível Brasil, deva crescer muito. Nós acreditamos que fica entre, provavelmente, pós-eleição municipal, entre os 2 maiores partidos. Aqui na região, as grandes cidades todas, nós vamos estar com candidato majoritário, todas as grandes cidades da região. A única cidade que nós estamos ainda em negociação é Catanduva, as outras cidades, Olímpia, o prefeito Fernando Cunha veio para o PSD, não foi diferente em Votuporanga, temos candidato em Fernandópolis, em Jales, Rio Preto estamos reestruturando com o prefeito Edinho. Então, eu acredito que o PSD se fortaleça muito nessa eleição e passe a ser um dos partidos aí chaves nas próximas eleições. Eu queria saber mais detalhes, assim, como é que está a montagem da chapa dos vereadores? Como é que está sendo essa articulação em nível regional? Olha, toda articulação muda, tem algumas mudanças do ponto de vista eleitoral de vereadores, nós estamos até discutindo isso. As novas normas que vieram, ao nosso ver, devem diminuir, né? Essa é a primeira eleição que nós vamos fazer o teste. Não existe mais, para quem está nos assistindo, não existe mais as coligações entre partidos para as proporcionais, para a eleição de vereador.
Antigamente, alguns partidos, eles se coligavam, formavam uma chapa e iam disputar. Agora, cada partido tem que formar a sua chapa. E um dado mais interessante ainda, além de cada partido formar a sua chapa, existe uma cláusula na lei que na realidade, essa cláusula ela já valeu nas últimas eleições para deputado. Nenhum parlamentar pode ser eleito com menos de 10% da votação do coeficiente. Significa, por exemplo, nas últimas eleições para deputado federal, o PSL, tivemos aquela avalanche bolsonarista, o PSL só não fez mais deputado federal por causa dessa cláusula. Se não me engano, o cote para deputado federal no estado de São Paulo é 350, 370 mil votos. Significava que nenhum parlamentar seria eleito com menos de 35 mil votos. Na eleição em Rio Preto, o quociente eleitoral está estimado em 14 mil votos. Quer dizer eu que faço uma conta que é isso daí mesmo. Eu faço uma conta que vai ser um número entre 12 e 15 mil votos, o coeficiente eleitoral. O candidato a vereador, então, portanto, vai ter que fazer 1.400, 1.500 votos. Com menos de 1.500 votos não se elege. Não tem mais. Não vai mais existir alguns fenômenos que existiram no passado, tipo Tiririca, que acabava elegendo pessoas com coeficiente muito baixo, ou o Enéas também, na época elegeu um deputado federal com 1.000 votos, 800 votos. Você vota num candidato e acaba elegendo outro. Não é? Isso provavelmente deve acabar. Levando isso em consideração, qual é o cálculo político que o senhor faz para a futura bancada do PSD na Câmara de Rio Preto? A pretensão do partido seria eleger quantos? Olha, nós estamos com uma meta de eleger aí de 3 a 5 vereadores. O senhor foi deputado federal, o senhor tem experiência no Congresso, o senhor ainda mantém muitos contatos em Brasília. Gostaria que o senhor analisasse esse clima de tensão permanente entre o Congresso Nacional e o governo federal, principalmente por conta das críticas feitas pelo presidente Bolsonaro e também por auxiliares próximos, como o general Heleno. Eu não sei se nós temos um atrito quase que diário. Eu acho que existe, primeira coisa, por parte da sociedade, um descrédito muito grande com a classe política do país. Eu vejo isso principalmente, eu tenho filhos mais jovens, universitários, e eu vejo quando a gente conversa com esses jovens, a descrença hoje que o jovem tem na política. E tem um motivo, uma lógica. A gente assistir nos últimos 4, 5, 6 anos os escândalos que nós vimos na política, o nível de corrupção, que invadiu aí todas as esferas de governo, municipal, estadual, federal, isso leva a uma descrença muito grande da sociedade. Nós tivemos na última eleição um candidato que praticamente era o anticandidato, era o candidato contra o establishment, é o candidato que vinha para romper com essas estruturas, e foi por isso que eu acredito que a sociedade votou, querendo um rompimento com o que estava vendo, e isso gera, obviamente, crises. Eu espero, eu acho que é essa a vontade de todos nós, que o nosso país cresça, eu acho que está no caminho. Nós temos um excelente ministro da Fazenda, fazendo um ótimo trabalho. Eu tenho certeza que o nosso país cresce. E eu acho que cada um de nós tem que fazer o nosso dever. Não adianta agora um estar atacando o outro. Eu acho que cada um fizer a sua lição de casa. Nós, no município, eu acho que tudo começa no município. Eu vejo que o Guilherme Afif falava uma coisa que eu guardo até hoje. Olha, o cidadão não mora nem no Estado, nem no governo federal. Ele mora na cidade. É na cidade em que acontecem as coisas. Portanto, eu acho que cada um de nós tem que fazer a sua lição de casa. E eu espero que a gente consiga construir um país melhor. A nossa geração, infelizmente, passou milhões de situações que vão desde regimes totalitários até essas mazelas que nós vimos acontecer na vida pública, mas eu acho que é o nosso dever construir um país melhor. O senhor se referiu ao governador Dória, que possivelmente será candidato a presidente. Ele já está se distanciando, já se distanciou do presidente Bolsonaro. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre esse quadro que o senhor imagina para o governador Dória e fizesse uma projeção para a eleição presidencial em 2022. Eu acho que cada vez mais o presidente Bolsonaro vem se consolidando muito claro à direita e vem fazendo o papel, é mais ou menos o que as pessoas esperam dele. Bem à direita. Bem à direita. E ele nunca escondeu isso, muito pelo contrário. É uma pessoa de direita, faz o papel de uma pessoa de direita e vem ocupando esse espaço político.
Pelo que a gente está assistindo, acredito que mais o João Dória, se mantiver o ritmo, ele vem mais postando como um candidato de centro-direita, né? Mas também com teses bem definidas. E a grande discussão é que na próxima eleição nós vamos ter um segundo turno de centro-direita e direita, ou nós vamos ter um segundo turno com alguém vindo do quadro à direita, com alguém vindo do quadro à esquerda, né? Então, essa é a grande discussão, como que vai ser esse segundo turno. Doutor, nós temos aqui 3 envelopes, 3 perguntas. O senhor, por favor, escolha um. Uma pergunta o senhor responde, as outras são opcionais. Não, pode responder todas, não tem problema, não. Deixa eu ver se tem um óculos que eu enxergo aqui. O que mais atrapalha a administração municipal? Eu não sei se é o que mais atrapalha a administração municipal, mas eu, por exemplo, venho da iniciativa privada e atuei algumas vezes em entidades de classe e também dentro do Congresso Nacional. Mas eu acho que a burocracia que nós temos hoje na máquina pública, em todos os níveis, é um dos grandes entraves para que as coisas fluam com mais rapidez. Burocracia muito grande. Cite um exemplo. Entre você tomar uma decisão e ela efetivamente ocorrer, por exemplo, se envolve recursos. Só para você abrir uma licitação hoje no município, compra, por exemplo, de um aparelho, nós fomos comprar um aparelho de um setor aí, né? Imagem, né? Até você tomar atitude, nós precisamos de comprar, porque nós precisamos de melhorar a atenção, nós precisamos de aumentar a capilaridade do número de exames, você toma atitude. Até você abrir essa licitação, fazer essa licitação e comprar esse aparelho, se tudo der certo, mas sem nenhum problema, você demora 9 meses. Porque no meio da licitação alguém faz um impedimento, alguém entra alguma coisa. Então, entre a tomada de decisão e efetivamente você conseguir efetivar, você vai de 6 a 9 meses. Se isso fosse iniciativa privada, em 30 dias você põe para resolver o problema. Então, você tem toda uma série de entraves burocráticos que você tem que cumprir, né? E isso daí atrapalha, torna muito lenta. A tomada de decisão não é lenta, mas efetivar realmente o que você pretende torna o sistema muito lento. Muito lento, né? A outra pergunta, doutor, vamos buscar aqui. O senhor não pensa em se candidatar a prefeito de Rio Preto em algum momento de sua carreira política? Segredo A2 não tem, você imagina num canal de televisão, né? Não tem. Mas nunca foi meu foco, eu nunca tive essa ambição política, até porque eu não venho do meio político, né? Eu não fiz carreira política, eu não fui vereador, eu fui um dirigente de classe, né? Da área médica, apostava muito, e até hoje esse é o meu grande sonho, de ter um sistema público que fosse exemplo, não só no nosso país, mas fora dele. E entrei muito na vida pública por causa disso. Então, nunca fiz uma trajetória, olha, eu quero ser prefeito, eu quero ser governador. Eu não tenho essa ambição. Eu sou muito mais médico do que propriamente político, entendeu? Qual é a avaliação, qual é a nota que o senhor daria de 0 a 10 para o Serviço Municipal de Saúde de Rio Preto? Olha, eu acho que a gente comparar Rio Preto com outras cidades, eu te diria que de 7 para cima. Nós temos um bom serviço municipal. Eu tive uma surpresa muito grande, né? Da mesma forma que nós estávamos falando da coisa, você falou o que trava? Eu falo a burocracia, né? Burocracia torna tudo mais lento. Me surpreendeu muito nos setores que eu atuei, a qualidade do profissional que a gente tem dentro do serviço público de Rio Preto. Por exemplo, profissionais de saúde de Rio Preto, qualificação deles não é nível universitário, é nível de docência, né? Então, nós temos um pessoal muito qualificado em Rio Preto. Isso me surpreendeu, eu não tinha essa informação, né? Nós temos um profissional extremamente qualificado em São José do Rio Preto. Então, eu acho que a administração nossa, e depende muito, né, desses profissionais, porque você ter uma boa administração, você depende desses profissionais. Nós temos profissionais extremamente qualificados e eu acho que nós temos uma administração muito boa em Rio Preto. Doutor Eleusis, muito obrigado pela sua participação. A gente agradece a sua companhia. O Tela Política dessa semana fica por aqui e até a próxima.